Capítulo 22. Tengo. Enquanto as duas luas estiverem no céu. Tengo desceu do escorregador, deixou o parque infantil e começou a perambular pelo bairro, andando de uma rua para outra sem se preocupar por onde ia. A intenção era tentar organizar seus pensamentos confusos e desconexos, mas o esforço foi em vão. Enquanto estava no escorregador, inúmeros pensamentos assolaram sua mente, todos de uma só vez. A lua, que agora eram duas, a relação de consanguinidade, a vontade de recomeçar a vida, devaneios reais provocados pela vertigem, Fukaeri, Crisálida diária e Almami, escondida em algum lugar daquela área. Tais pensamentos o deixavam confuso e sua capacidade de concentração estava se esgotando, beirando o limite. O melhor seria ir para a cama e dormir profundamente. No dia seguinte, continuaria a pensar sobre esses assuntos. Por ora, ele sabia que, por mais que tentasse, não conseguiria chegar a lugar nenhum. Ao voltar ao apartamento, Fukaeri estava sentada em sua mesa de trabalho e apontava zelosamente os lápis com uma pequena faca. Tengo costumava deixar 10 lápis apontados dentro do seu porta-lápis, mas agora havia uns 20. Todos extremamente bem apontados, dignos de admiração. Ele nunca havia visto lápis tão bem apontados como aqueles. As extremidades, de tão afiadas, pareciam agulhas. Telefonaram para você, disse Fukaeri, verificando a ponta do lápis com o dedo. de Shikura. Não havíamos combinado de você não atender? O telefonema era importante. Será que ela percebera pelo toque do telefone? De que se tratava? Perguntou Tengo. A pessoa não disse. Mas a ligação era da casa de repouso de Chikura, não? Pediu para ligar. Pediu para eu retornar a ligação? Disseram que você pode ligar mesmo sendo tarde e que tem que ser ainda hoje. Tengo suspirou. Não sei o telefone. Eu sei. Ela havia memorizado o número. Tengo anotou num pedaço de papel e deu uma olhada no relógio. Eram 8:30. A que horas eles ligaram? Perguntou Tengo. Faz pouco tempo. Tengo foi à cozinha e tomou um copo d'água. Depois, com as mãos na borda da pia, fechou os olhos e, ao se certificar de que sua mente voltava a funcionar normalmente, foi até o telefone e discou o número. Talvez seu pai tivesse falecido. Só poderia ser uma questão de vida ou morte. Eles não telefonariam para Tengo àquela hora da noite se não fosse um assunto grave, de extrema importância. Uma mulher atendeu. Tengo se identificou e explicou que estava retornando a ligação que havia recebido. É o filho do Sr. Cavana? Perguntou a pessoa do outro lado da linha. Sou, respondeu Tengo. Nos vimos outro dia, disse a mulher. O rosto da enfermeira de meia-idade com óculos de aro dourado lhe veio à mente, mas ele não conseguia se lembrar de seu nome. Tengo fez uma breve saudação. Recebi um telefonema há pouco. Ah, sim, vou transferir a ligação para o médico de plantão para que possa falar diretamente com ele. Tengo aguardou a ligação ser transferida. O médico demorava a atender. Enquanto isso,
A monótona melodia de Home on the Range tocava sem interrupção para todo o sempre. Tengo fechou os olhos e trouxe à memória a imagem da casa de repouso no litoral de Bozo, os enormes pinheiros com seus galhos frondosos que de tão abundantes pareciam sobrepostos, os ventos marítimos que passavam por entre as árvores, as ondas do Pacífico que fustigavam a praia sem descanso, o silêncio que reinava no saguão sem visitantes, o barulho das rodas da cama hospitalar passando pelo corredor, as cortinas desbotadas pelo sol, os uniformes brancos e impecavelmente bem passados das enfermeiras, o café aguado e horrível do refeitório. Finalmente o médico atendeu. Me desculpe pela demora, é que acabei de receber um chamado urgente de um dos quartos e tive de atendê-lo. Não há por que se desculpar, disse Tengo, tentando se lembrar do rosto do médico. Constatou, porém, que nunca havia se encontrado com ele. A cabeça de Tengo não estava funcionando bem. Aconteceu alguma coisa com meu pai? O médico fez uma pausa antes de responder. Não é exatamente algo que tenha acontecido hoje, mas que, de uns tempos para cá, o estado de saúde dele não está muito bom. Sinto muito ter de dizer, mas seu pai entrou num estado de coma. Em coma, disse Tengo. Ele está num estado de sono profundo. Quer dizer que ele está inconsciente? Sim. Tengo tentou pensar no que acabara de ouvir. Precisava pôr a cabeça para funcionar. Meu pai foi acometido de alguma doença que provocou o estado de coma? Não exatamente, disse o médico, demonstrando certa hesitação. Tengo aguardou. É difícil explicar a situação dele por telefone, mas não existe uma doença específica a que podemos atribuir um nome, como câncer ou pneumonia. Do ponto de vista médico, a doença dele não tem nome e não sabemos o que teria provocado. Mas é visível que ele perdeu a motivação que as pessoas possuem para viver. Sem sabermos a causa, não temos como aplicar um tratamento adequado. Estamos ministrando soro e alimentação intravenosa, mas é apenas uma medida paliativa, não é uma solução definitiva. Se o senhor me permite, posso fazer uma pergunta bem direta? Perguntou Tengo. Claro que pode, disse o médico. Isso significa que meu pai tem pouco tempo de vida? Se continuar assim, é provável que sim. Tem a ver com a questão de idade? O médico respondeu com a voz hesitante. Seu pai está na faixa dos 60. Não é uma idade muito avançada. Além do mais, ele é uma pessoa saudável. Fora os problemas cognitivos, ele não apresenta nenhuma outra doença. Os resultados dos exames periódicos são bons. Não há nada de errado com ele. O médico se calou e um tempo depois prosseguiu. No entanto, constatamos que de uns dias para cá, ele vem apresentando alguns sintomas de senilidade, como o senhor acabou de dizer. O funcionamento do organismo como um todo teve uma baixa, como se perdesse a vontade de viver. Normalmente isso acontece com pessoas com mais de 85 anos. Quando se chega a essa idade, a pessoa se sente cansada de viver e desiste de se empenhar em preservar a própria vida.
O que não consigo entender é por que seu pai, de apenas 60 anos, tem esse mesmo sintoma. Tengo mordeu os lábios e pensou por alguns segundos. Quando ele entrou em coma? Perguntou Tengo. Há uns 3 dias, respondeu o médico. 3 dias que ele não acorda? Nenhuma vez. As funções vitais estão cada vez mais fracas? Não digo que isso esteja ocorrendo rapidamente, mas como eu já disse, a vontade de viver está visivelmente menor a cada dia. É como um trem que reduz a velocidade para parar na estação. Quanto tempo ele tem? Não posso afirmar nada, mas se o estado dele continuar assim, creio que não passará de uma semana, no pior dos casos, disse o médico. Tengo mudou o fone de lado e novamente mordeu o lábio. Amanhã estarei aí, disse Tengo. Estava pensando em visitá-lo antes mesmo de receber o telefonema, mas agradeço o contato. Muito obrigado. O médico parecia mais tranquilo ao ouvir isso. Por favor, faça isso. Acho que é bom encontrá-lo quanto antes. Talvez não consiga conversar com ele, mas se você vier, seu pai certamente ficará contente. Mas ele está inconsciente, não está? Está inconsciente. Ele sente alguma dor? No momento, não. Pelo menos é o que achamos. Dos males, o menor. Ele apenas dorme profundamente. Muito obrigado, agradeceu Tengo. Senhor Cavana, disse o médico, seu pai é uma pessoa que, como posso dizer, não deu trabalho e nunca incomodou ninguém. Ele sempre foi assim, disse Tengo, e após agradecer novamente, desligou o telefone. Tengo requentou o café e sentou-se à mesa de frente para Fukaeri. Vai sair amanhã de manhã? Perguntou Fukaeri. Tengo balançou a cabeça, sentindo. De manhã vou pegar o trem e retornar à cidade dos gatos. Vai para a cidade dos gatos, disse Fukaeri, o rosto inexpressivo. Você vai ficar aqui? Perguntou Tengo. Desde que passara a viver com ela, ele também havia se acostumado a fazer perguntas sem entonação. Vou te esperar aqui. Vou sozinho para a cidade dos gatos, disse Tengo, pondo-se a beber um gole de café. De repente, lembrou-se de perguntar. Quer beber algo? Vinho branco, se tiver. Tengo abriu a geladeira para procurar se tinha algum vinho branco gelado. Encontrou na parte do fundo uma garrafa de Chardonnay que tinha comprado numa liquidação um tempo atrás. No rótulo havia o desenho de um javali. Abriu a rolha, serviu o vinho numa taça, colocando-a de frente para Fukaeri. Após hesitar por alguns segundos, resolveu acompanhá-la, servindo outra taça de vinho para si. Realmente, o clima estava mais propenso para uma taça de vinho do que uma xícara de café. Apesar de o vinho estar muito gelado e ser muito doce, o álcool deixou um pouco mais relaxado. Amanhã você vai para a cidade dos gatos, repetiu Fukaeri. Vou pegar o trem logo de manhã, disse Tengo. Enquanto tomava um gole de vinho, Tengo se lembrou de que havia ejaculado no corpo daquela garota de 17 anos sentada do outro lado da mesa. Fora na noite anterior, mas parecia muito mais tempo. Era como se aquilo fosse um acontecimento histórico.
mas a sensação ainda pulsava vividamente dentro dele. Aumentou a quantidade de luas, disse Tengo, num tom de quem confessa um segredo enquanto girava calmamente a taça de vinho. Há pouco, quando olhei para o céu, havia 2 luas, uma grande e amarela e a outra pequena e esverdeada. Talvez elas estivessem ali havia muito tempo, mas eu não tinha percebido. Agora há pouco é que finalmente soube da existência delas. Fukaeri não fez nenhum comentário a respeito das luas. Não parecia estar impressionada. A expressão de seu rosto continuava inalterada. Nem sequer mexeu os ombros, ainda que sutilmente. A informação não parecia ser novidade para ela. Creio que é desnecessário dizer, mas haver 2 luas no céu é idêntico ao mundo de Crisálida de Ar, comentou Tengo. A nova lua é exatamente como a que descrevi no livro, tanto pelo tamanho quanto pela cor. Fukaeri manteve-se calada. Ela não costumava responder uma pergunta cuja resposta fosse desnecessária. Por quê? Como pôde acontecer uma coisa dessas? Novamente, não obteve resposta. Tengo tomou coragem e fez uma pergunta direta. Será que entramos no mundo que construímos em Crisálida de Ar? Fukaeri ficou um bom tempo olhando o formato das unhas das mãos. Depois disse: Nós 2 escrevemos o livro juntos. Tengo pousou a taça sobre a mesa e em seguida perguntou: Nós 2 juntos escrevemos a Crisálida de Ar e o publicamos. Um trabalho conjunto. O livro se tornou um best-seller e as informações sobre o povo pequenino, Masa e Dota, foram divulgadas ao mundo. Por isso, viemos parar nesse novo mundo alterado. É isso? Você tem a função de receptor. Eu sou o receptor, repetiu Tengo. Realmente, eu escrevi sobre o receptor em Crisálida de Ar, mas não entendi direito o que significa isso. Qual a função do receptor, falando claramente? Fukaeri balançou a cabeça de leve, num sinal de que não saberia responder. Se você não consegue entender alguma coisa sem receber explicações, significa que continuará não entendendo, apesar das explicações, dissera seu pai um dia desses. É melhor ficarmos juntos, disse Fukaeri, até encontrar aquela pessoa. Tengo ficou um tempo em silêncio, olhando o rosto de Fukaeri para tentar captar algum tipo de expressão. No entanto, como sempre, não encontrou nada. Depois, inconscientemente, virou-se para o lado e olhou a janela. Mas não encontrou as luas. Viu apenas o poste de luz e os horríveis cabos entrelaçados. Tengo perguntou: para cumprir a função de receptor, é necessário ter alguma qualidade especial? Fukaeri balançou discretamente o queixo para cima e para baixo. Significava que sim. Mas Crisálida de Ar é a sua história, uma história criada por você, que nasceu dentro de você. Por acaso,
eu aceitei um pedido e organizei o texto. Minha participação foi apenas em nível técnico. Nós dois escrevemos o livro juntos, disse Fukaeri, repetindo as palavras anteriores. Tengo apertou as têmporas com os dedos. Quer dizer que assumi a função de receptor a partir do momento em que aceitei reescrevê-lo? Desde antes, disse Fukaeri, apontando o dedo indicador da mão direita para si e em seguida para Tengo. Eu percebo e você recebe. Perceptiva e receptor, disse Tengo, usando palavras mais adequadas. Ou seja, você tem a sensibilidade de perceber as coisas e eu as aceito. É isso? Fukaeri balançou discretamente a cabeça, concordando. Tengo esboçou uma leve careta. Quer dizer que você já sabia que eu era um receptor? Ou melhor, sabia que eu tinha qualidades de receptor e por isso você fez com que eu reescrevesse Crisálida de Ar através de mim? Você transformou sua percepção em livro. É isso? Não houve resposta. Tengo desfez a careta e, fitando os olhos de Fukaeri, disse: não consigo entender muito bem os fatos, mas provavelmente eu já estava nesse mundo com 2 luas. Apenas não havia notado. Como eu nunca olhava para o céu durante a noite, não percebi que havia 2 luas. Deve ter sido isso, não? Fukaeri manteve-se em silêncio. Seu silêncio era como um pó finíssimo que pairava discretamente no ar. Um pó que acabara de ser espalhado por um enxame de mariposas vindas de um espaço especial. Tengo observou longamente as formas que esse pó desenhava no ar. Ele se sentiu como um jornal de 2 dias atrás. As informações eram renovadas diariamente e ele era o único desatualizado. As relações de causa e efeito parecem ter se misturado totalmente, disse Tengo após se recompor. Não sei o que vem antes ou depois, mas de qualquer modo, agora estamos neste mundo. Fukaeri levantou o rosto e fitou atentamente os olhos de Tengo como se quisesse mergulhar em suas profundezas. Poderia ser imaginação de Tengo, mas os olhos dela emanavam um brilho que expressava afeição. De qualquer modo, não existe mais um mundo anterior, disse Tengo. Fukaeri encolheu discretamente os ombros. Vamos ter de viver neste mundo. Neste mundo com as 2 luas? Fukaeri não respondeu. A bela garota de 17 anos cerrou os lábios e continuou a fitar Tengo. Tinha um olhar que se assemelhava ao de Aomami naquela sala após a aula. O olhar de Fukaeri era também intenso e profundo, um olhar tão penetrante que fez com que Tengo se sentisse em transformação. Ele se tornaria uma pedra e, posteriormente, uma nova lua. Uma lua pequena e deformada. Ela finalmente diminuiu a intensidade do olhar e, levantando a mão direita, apertou levemente a têmpora com o dedo, como se estivesse lendo um pensamento secreto dentro de si. Você estava procurando uma pessoa, perguntou Fukaeri. Isso mesmo. Mas não conseguiu encontrá-la. Não consegui, disse Tengo.
ele não conseguira encontrar a umami, mas, em compensação, descobrir as 2 luas no céu, porque ele decidira aceitar a sugestão de Fukaeri e desenterrar algumas lembranças guardadas em seu âmago. Diante disso, pôde enxergar as luas. A garota abrandou um pouco a intensidade do seu olhar e pegou a taça de vinho. Tomou um gole, deixando a bebida na boca por um tempo, e depois foi tomando aos poucos o restante como um inseto a sugar o orvalho. Tengo disse: você falou que ela está escondida. Se for verdade, não vou encontrá-la facilmente. Não precisa se preocupar, disse Fukaeri. Não preciso me preocupar? Disse Tengo, repetindo suas palavras. Fukaeri assentiu com firmeza. Quer dizer que vou encontrá-la? Ela é que vai encontrar você, disse a garota com a voz serena. Uma voz que lembrava os ventos cruzando suavemente uma planície verdejante. Aqui em Koenji? Fukaeri inclinou a cabeça num gesto de dúvida. Em algum lugar, disse ela. Em algum lugar deste mundo, disse Tengo. Fukaeri concordou discretamente. Enquanto as 2 luas estiverem no céu. Acho que não tem outra saída a não ser acreditar no que diz, disse Tengo conformado após refletir durante um tempo. Eu capto e você recebe, disse Fukaeri num tom de voz cauteloso. Você capta e eu recebo, disse Tengo. Fukaeri assentiu com a cabeça. Tengo quis perguntar se era por isso que havia se unido durante a tempestade da noite anterior. Qual o significado daquilo? Mas desistiu. Com certeza, não era uma pergunta adequada e Tengo sabia que não obteria resposta. Se você não consegue entender alguma coisa sem receber explicações, significa que continuará não entendendo apesar das explicações, dissera seu pai. Você capta e eu recebo. Tengo repetiu. Como da vez em que reescrevi Crisálida de Ar. Fukaeri balançou a cabeça para os lados e depois colocou os cabelos para trás, deixando à mostra suas belas e pequenas orelhas, como se erguesse uma antena de transmissão. Não é igual, disse Fukaeri. Você mudou. Eu mudei, repetiu Tengo. Fukaeri concordou. O que mudou em mim? Durante um bom tempo, Fukaeri mirou atentamente o vinho na taça, como se visse ali algo muito importante. Quando você for para a cidade dos gatos, vai descobrir, disse a bela garota. E com as orelhas à mostra, tomou mais um gole de vinho branco.